Imagine uma igreja correta na doutrina, firme contra falsos ensinos, trabalhadora, mas mesmo assim reprovada por Jesus. Foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Hoje vamos iniciar nossa série das 7 igrejas do Apocalipse, estudando a primeira carta à igreja de Éfeso. Essa mensagem não foi apenas para uma igreja do passado, ela também revela o estado espiritual de muitos crentes hoje. Quem era Éfeso? Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. A cidade era rica e influente, centro de comércio religioso, local do famoso templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade de Éfeso tinha uma grande influência de idolatria e feitiçaria. A igreja de Éfeso foi uma igreja pastoreada por Timóteo, influenciada pelo ministério de Paulo de Tarso e associada ao ministério de João, ou seja, era uma igreja extremamente ensinada. Em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1, o texto diz assim: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Isso nos mostra que Jesus está presente no meio da igreja, observando a sua igreja. Podemos esconder os pecados dos homens, mas Cristo conhece a realidade espiritual de cada igreja. Cristo conhece a realidade espiritual de cada vida. Podemos tentar esconder do pastor, podemos tentar esconder das pessoas, mas não conseguimos esconder de Deus, pois, como diz o livro de Apocalipse, ele anda no meio da igreja e conhece as obras das igrejas. Muitos têm aparência de espiritual, mas Jesus, ele vai além da aparência. Jesus não olha para a aparência, Jesus conhece verdadeiramente a intenção do coração. E algumas características. A primeira característica da igreja de Éfeso é que ela era uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante, uma igreja que não suportava homens maus, discernia falsos profetas, falsos apóstolos. Era uma igreja ortodoxa que defendia a verdade. Isso nos mostra que a doutrina importa, que discernir espírito importa, e a igreja precisa vigiar contra falsos ensinamentos. É uma lição que a igreja de Éfeso tinha. São características positivas que podemos trazer também para a nossa igreja, trazer também para a nossa vida. Porém, mesmo a igreja de Éfeso, tendo todas essas características positivas, havia um grande problema na igreja de Éfeso. E na carta ao Apocalipse, Jesus relata para João o problema da igreja de Éfeso. O problema da igreja de Éfeso é que ela perdeu o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O problema desta igreja não era a falta de atividade, pois ela é uma igreja trabalhadora. O problema era a falta de paixão por Cristo. E o que é perder o primeiro amor? Perder o primeiro amor é fazer a obra sem a presença, é servir sem intimidade, é cantar sem adoração, trabalhar para Deus sem amar a Deus. Muitos ainda frequentam a igreja, mas espiritualmente
já se afastaram de Jesus. Há alguns sinais que mostram que a igreja do século que estamos vivendo perdeu o primeiro amor. O primeiro sinal que nos mostra que perdemos o primeiro amor é a falta da oração. A falta da oração revela que perdemos o primeiro amor. A segunda lição, ou o segundo sinal, é a falta da fome pela palavra. O terceiro sinal, que perdemos o primeiro amor, é quando o culto vira uma rotina. E o quarto sinal é quando não se sente mais prazer na presença de Deus. A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, mas Jesus também mostra o caminho que a igreja precisa trilhar para voltar à restauração. No texto, conseguimos ler 3 passos para restaurar o primeiro amor. O primeiro passo, Jesus ensina: lembra-te, olhe para onde caiu. O segundo passo é arrependa-te, reconhece o esfriamento espiritual. O segundo passo que Jesus ensina é que nós precisamos se arrepender, mudar a nossa mente, mudar o nosso comportamento. E a terceira é praticar as primeiras obras, é voltar à essência, voltar a orar, voltar à palavra, voltar a buscar santidade. Deus não quer apenas trabalho, Ele quer relacionamento. Não adianta ser uma igreja que trabalha para a obra, mas não tem o primeiro amor, porque Deus não quer apenas trabalho, Ele quer relacionamento. Você ainda ama Jesus como no começo? Sua vida espiritual virou rotina? Você tem presença ou apenas aparência? A pior tragédia não é quando o homem abandona a igreja, é quando a igreja abandonou seu amor por Cristo. Se essa mensagem falou com você, já compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. No próximo episódio, vamos estudar a segunda igreja, a igreja perseguida.